Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. No vídeo de hoje, torcedor, a gente vai passar, como estão os estágios, das negociações do atacante Gilberto. Pois é, torcedor, Gilberto negocia sim com o Santa Cruz, e do meia Patrick Alan, que recentemente jogou pelo Clube Náutico Capibaribe. E também vamos falar de Pedro Henriques e Arlen Menezes. Tem novidades quanto a esses dois profissionais aí, tá? Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Inclusive, torcedor, sobre Gilberto a gente tem uma informação quentinha para falar para vocês aí, tá? Aqui, ó, está passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Postos Deslube, Teixeiras e Seixas, Jogo de Ouro.bet, Pizzaria e Restaurante Passira, ZS Autos, inclusive, torcedor, a ZS Autos está de casa nova, tá? Então, se você quiser, trocar de carro, comprar um carro, antes, não deixa de passar na ZS Autos, tá bom? Aqui, ó, bolachinhas da Vovó Vera, para você assistir o Cash Coral, curtindo ali, comendo aquela bolachinha da Vovó Vera. Tem doces salgadas, bolachas suíça da Vovó Vera. E você encontra a bolacha da Vovó Vera aqui, ó, na Granja do Negro. Além de você encontrar as bolachas da Vovó Vera, você lá na Granja do Negro vai encontrar tudo para frios e laticínios. Você quer abastecer sua lanchonete, sua hamburgueria, passa lá na Granja do Negro. Inclusive tem uma carne de sol, torcedor, show de bola. Você gosta de tomar sua cervejinha ali, carnezinha de sol, um queijo coalho, ó, Granjas do Negro. E você, mecânico, que está aí precisando de fazer algum reparo em algum serviço de motor que você esteja fazendo no seu carro aí, ou algum carro de algum cliente, e se precisar fazer retíficas modelo, aqui eu garanto que o serviço é de qualidade. Todo mundo lá é torcedor do Santa, e é do lado ali, fica colado com a Tupã de Afogados. Retífica modelo. Torcedor do Santa, primeiro, ó, deixa a gente falar aqui sobre as renovações de Arlen Menezes e de Pedro Henrique. Inclusive, tá? A informação que a gente tem, eu conversei com o Pedro Henrique, ele inclusive deve chegar já nesta semana aqui, tá? Em Recife. Tá tudo certo. O contrato já está em mãos do Pedro Henrique e tudo certo, tudo acertado. O Pedro Henrique que já deve chegar nesta semana aqui em Recife para tocar o planejamento para 2026. O mesmo deve acontecer com o Arlen, Inclusive, tá? Eles já continuam aí fazendo todas essas negociações com atletas, saídas e chegadas, Inclusive o Pedro Henrique, como a gente bem disse, será um dos nossos convidados. Na verdade, a gente quer levar tanto o Pedro Henrique quanto o Arlen, para o nosso podcast, para a gente bater um papo, como é que tá essa questão de negociação, como é que vai ser o planejamento para 2026. Então, assim que eles estiverem aqui em Recife, essa semana eles já estão chegando, mais precisamente o Pedro Henrique, a gente tem essa informação, o Pedro Henrique nos passou, que ele já quer chegar aqui em Recife já no meio da semana, e para começar o planejamento, tete a tete aqui com o presidente do Santos, pessoal dos investidores da SAF, e a gente sabe que aqui, estando aqui, as coisas tudo facilitam. Então o Pedro Henrique deve chegar já nesta semana aqui em Recife. O mesmo deve acontecer com o Arlen, A gente não teve o retorno do Arlen, mas acredito que o Arlen também
esteja já vindo também aqui em Recife. Sobre as negociações que eles estão tocando, né, no tocante à renovação, eu acho que o último a renovar foi o Israel. Desse elenco atual aí, acho que ninguém mais vai renovar contrato, né? Quem não renovou, quem está com o contrato finalizando, não será chamado, né? É um exemplo do Totti, né? O Totti não vai ficar, até porque já renovou com o Israel e contratou o Pedro Costa. Então o Totti não vai ficar. E os demais jogadores também. Então, tudo certo. Pedro Henrique e Arley ficam no Santa Cruz para 2026. E eles estão chegando, né? O Pedro Henrique, né? A gente tem essa confirmação já nesta semana. Patrick Alan, torcedor. Inclusive o Patrick Alan tá ligado nas redes sociais do Cash Coral, né? A gente fez um post, né, sobre os números do Patrick Alan, sobre a evolução, né, da negociação com o Patrick Alan. E olha quem tá olhando aqui, ó. Patrick Alan já está se ambientando, né, com as coisas do Santa Cruz, se informando, torcedor. Patrick Alan, ó, já te digo já que clube de massa aqui em Pernambuco só tem um, que é o Santa Cruz. Então, se tudo der certo, tu vai jogar num clube de massa e aí tu vai ver o que é torcida de verdade para te apoiar. Então, a gente espera que dê tudo certo. A sua contratação aí vai ser vai ser, lógico, né? Vai ser bastante aprovada pela torcida do Santa, até porque os números que o Patrick Alan, né, torcedor, ele obteve no Náutico foram números interessantes. Ele está há 2 anos no Náutico, inclusive no ano passado, como a gente bem frisou durante a semana, ele no ano passado, né, em 2024, foi o jogador que mais entrou em campo com a camisa do Náutico. Ou seja, foi um jogador bastante regular e foi um dos pilares do time do Náutico. Nesse ano de 2025, ele também foi importantíssimo nesse time do Náutico. Ele não jogou a reta decisiva, né, porque ele se machucou. Ele teve um problema no ligamento do joelho, não precisou de cirurgia, inclusive já está tratando, já está bem, eu acredito que já esteja bem clinicamente, e caso seja contratado não será problema para o Santa Cruz. E aí, o que a gente colheu, torcedor? O Patrick Alan, ele tem algumas ofertas, né, algumas propostas do Campeonato Paulista. Todo mundo sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato que, se tem um clube aí e que queira concorrer com o Campeonato Paulista, é muito difícil o clube ganhar a parada, a não ser que sejam os grandes, né, do futebol brasileiro. Mas os demais aí, para ganhar em concorrência em qualquer estadual, para contratar jogador, que o outro jogador que você esteja concorrendo aí tenha proposta de Campeonato Paulista, esqueça, tá? Você vai ter que abrir o bolso para tentar ganhar essa parada. Só que uma coisa pesa, tá? O Patrick Alan, ele já mora aqui em Recife há 2 anos. Nos últimos 2 anos que ele jogou pelo Náutico. Então ele já está ambientado, a família já está bem aqui em Recife. E a ideia do jogador é sim permanecer aqui. E o que a gente soube é que a negociação está muito avançada. E tudo indica que o Patrick Alan seja anunciado, né? Ou assim, né? Ele tenha um pré-contrato assinado já nesta semana. Então o Patrick Alan, ele deve ser jogador do Santa Cruz por esses motivos que a gente falou. A proposta que está sendo discutida, né, não está muito distante do que o Santa ofereceu e do que o empresário do atleta está querendo. Então, a tendência, né, é que o Patrick Alan seja reforço do Santa Cruz para 2026. A gente já falou aqui também, né, no outro nome que está saindo do Náutico, o Igor Pereira, né, que é um volante. Eu também contrataria o Igor Pereira. A gente já falou aqui suas valências, que ele é um atleta, né, apesar de ser primeiro volante e marcador, mas é um atleta que tem boa saída de bola, é um atleta que chega muito bem, pisa na área, né, adversária, faz gols inclusive, né? Quem não lembra o golaço que ele fez contra o Sport na Ilha do Retiro, pegando a bola do meio campo, saindo, driblando todo mundo, tem uma boa força física. E no elenco do Santa a gente não tem esse atleta com essas características de jogar e marcar. A gente tem um ou outro, ou o cara marca ou o cara joga. E o Igor Pereira, ele consegue fazer essas duas funções. Então eu vejo com bons olhos também esse atleta aí para o Santa Cruz contratar. A princípio a gente soube que o Santa Cruz não pretende contratá-lo, né? Mas vai que
mudem de ideia aí, eu acho um nome muito bom. Outra situação, torcedor, a questão aí, né, dos atletas do Santa, né, que o Santa Cruz já tem pré-contrato. O Santa Cruz já tem pré-contrato com Alex Juan, lateral esquerdo, bom jogador do Brusque, e Anson, que foi companheiro de muito tempo do Alex Juan, também no Brusque. Todos esses dois atletas, indicação do Marcelo Cabo, que trabalhou com eles no Brusque, né. O Andrei, né, volante, que foi atleta do Marcelo Cabo também no Vasco. Tem também a questão do Pedro Costa, atacante, né, que tem pré-contrato, aliás, Pedro Costa, lateral direito, que tem pré-contrato com o Santa, que está no Remo. Gabriel, goleiro, né, que esteve no Bahia. E Robinho, torcedor. Robinho, atacante, né, que está no Botafogo de São Paulo, jogou no Santa em 2018. O que é que eu vejo aí sobre esses nomes aí, torcedor? Eu tenho uma ressalva com dois nomes aí, que é justamente o Andrei, um volante que está desde julho sem jogar, foi pro Atlético, mas não conseguiu jogar, porque fez uma cirurgia muito séria no joelho, e no Brusque não conseguiu jogar. Como é que vai chegar esse atleta aqui? Qualidade técnica indiscutível, até porque se ele tivesse bem clinicamente, ele estava jogando Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele está tentando voltar à sua carreira. Não sei se vai conseguir, pelo que a gente ouviu, né, e pesquisou. Ele fez uma cirurgia séria no joelho. Robinho, torcedor. Pois é, se a gente comparar aqui, né, Santa Cruz não renovou o contrato com o Giovani e está trazendo o Robinho. No meu ponto de vista, o Giovani está anos-luz na frente do Robinho. O Robinho também é um atleta que, nesse período, né, desde quando ele saiu do Santa, em 2018, ele enfrentou contusões. Inclusive o Robinho operou os dois joelhos, mas está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. É um atleta que, se tiver ok clinicamente e fisicamente, vai ajudar bastante. Mas a gente está vendo que ele não está tendo muitas oportunidades lá no Botafogo de São Paulo. Embora ele entre constantemente, mas pelas duas últimas partidas, né, que eu assisti do Robinho, mas já faz cerca de acho que um mês e meio que eu vi o Robinho jogar, o Robinho não foi lá essas coisas também não, tá? Tudo bem, né? Vai jogar uma Série C pelo Santa, um nível um pouco mais baixo. Campeonato Pernambucano, um nível baixíssimo. Copa do Brasil, o sarrafo já aumenta, né? Mas não é um campeonato que o Santa Cruz vai chegar muito longe, queira Deus que chegue, mas a gente sabe que Copa do Brasil é muita cobra criada, e aí o Santa Cruz tem que ir o máximo possível de avançando de fase, se conseguir. Mas o principal objetivo é o Campeonato Brasileiro da Série C. Mas mesmo assim, se a gente olhar em consideração o Giovani e o Robinho, atualmente, hoje, os dois, o Giovani muito bem, é muito mais jogador. E eu até sugiro aqui, tá? O Santa Cruz teria que comprar, né? E teria que exercer o direito de compra do Giovani, mas não exerceu. E a gente soube que o Santa Cruz nem tentou. Não é possível. Eu acho que o Giovani, ele sim, valeria o esforço para tentar um reempréstimo, para tentar aí algo do tipo, né, para o Giovani pelo menos compor o elenco, compor esse time do Santa. Giovani com um treinador ali, né, que o Marcelo Cabo ali, se conseguir fazer uma boa pré-temporada, conseguir treinar o Giovani um pouco mais de finalização, eu acho que o Giovani ele rende sim nesse time do Santa aí, né, em um segundo tempo, ou determinados jogos aí, que precisa vencer o jogo, amassar o adversário. O Giovani é um cara inclusive durante esse campeonato aí, foi muitas vezes a válvula de escape do Santa Cruz. Então assim, eu acho que Giovani valeria sim o Santa Cruz fazer um esforço para tentar reemprestá-lo, ele lá com o time lá, tentar trazer ele de volta e tal. Eu acho que valeria a pena. E esse time do Santa, ele tá precisando sim, né? E é o principal hoje no futebol, né? Um dos principais setores para você ter fazer bons campeonatos são justamente os pontas, né? Os pontas hoje no futebol brasileiro, eles são as válvulas de escape dos times. E todo time bom que esteja aí brigando para conseguir acesso ou conseguir títulos, pode reparar, ele tem boa defesa e tem dois pontas muito bons. Então o Santa Cruz, se quiser
ter sucesso em 2026, ele terá que ter esses setores aí, né? Os pontas, né? Como a gente fala, né? Ponta direita e ponta esquerda. Tem que ser muito bons, tem que ser as válvulas de escape. Os times do Santa Cruz, nos últimos anos que conseguiram os títulos, sempre teve isso, né? Teve Lele, Luizinho, teve Keno e Arthur, e assim sucessivamente, né? Em 2013, né? O Santa Cruz teve Renatinho quando jogava na ponta, teve o Jefferson Maranhão, tinha o outro menino lá, né? Que é o Natan, que sempre fazia aquela ponta ali, também meia. Então, assim, tem que ter 2 pontas para facilitar para o centroavante a bola chegar ali bem para o centroavante finalizar. E sobre centroavante, torcedor, antes da gente falar sobre o Gilberto, eu te indico Pé-Point, né, para você comprar suas sandálias havaianas e Grendene, né, 2 endereços. Água Fria, colado com o mercado de Água Fria, e também Afogados, na rua do Cartório, Pé-Point. E aqui, ó, para você fazer os seus bolões na loteria da Encruzilhada, a loteria da Cinderela. E aí já vai fazendo teus bolões, tá aqui, ó, o número do WhatsApp. Já chama, já faz teus bolões, quem sabe você não começa 2026 com dinheiro no bolso. Torcedor, nesse final de semana, né, teve o TT Coral, né? O que é TT Coral? Uma pelada de tricolores, inclusive muito bem organizada, tá? E aí tiveram vários ídolos do Santa Cruz aqui em Recife, inclusive ainda estão aqui em Recife, né? Teve o Raul, André Dias, teve o Wesley, o Thiago Cunha, Renatinho, André Dias, Thiago Costa, ou seja, muitos ídolos do Sandro Manuel, muitos ídolos do Santa Cruz estiveram aqui nessa pelada, né? Inclusive o campeão foi o time do Raul, e o Raul foi craque do jogo, craque do campeonato. Como jogava bola o Raul, hein? Inclusive, esse torneio ele foi transmitido pelo YouTube e o Raul joga muita bola, velho. Ainda, né? E o que a gente apurou foi o seguinte, tá? 2 amigos deles, né? Do Gilberto, né? Que mantém contato quase que diariamente, né? O Renatinho, o Thiago Cunha, o Wesley, que jogaram com ele em 2011, conversaram com o Gilberto. A gente apurou essa informação que o Gilberto está negociando com o Santa e a tendência é que tenha um desfecho feliz para o Gilberto vir a ser jogador do Santa. Além do Gilberto, né, ter sido jogador do Pedro Henrique, que renovou seu contrato para ser o executivo do Santa. O Pedro mantém uma relação muito boa com o Gilberto, né? O Gilberto foi jogador do Pedro Henrique no Bahia. O Gilberto, ele conversa direto com esses ex-jogadores que jogaram no Santa, como a gente falou aqui. E o que a gente apurou é que Gilberto está querendo, né, que o Santa proponha algum tipo de projeto para ele. O Gilberto hoje tem 37 anos. O Gilberto, ele está no Juventude, entra, né, constantemente lá, sempre titular e reserva, né? Mas tá sempre entrando nos jogos. E o Gilberto, Santa Cruz vai sim oferecer um projeto para o Gilberto e ele está muito feliz com essa possibilidade desse projeto de contrato com Santa Cruz, para ele até, quem sabe, encerrar sua carreira no Santa Cruz. A expectativa é que as coisas andem, mas o que a gente soube é que o Gilberto está negociando e a negociação está andando gradativamente, e a tendência, pelas fontes que a gente apurou, fontes inclusive ligadas a Gilberto, como eu falei, é que o Gilberto ele seja jogador do Santa Cruz para 2026. Deixa o teu comentário aqui se vocês querem ver novamente o Gilberto com a camisa do Santa. Paralelo a isso, torcedor, você deve estar se perguntando, né? Pô, mas o Santa Cruz tem Galhardo e Ariel no time, 2 centroavantes. Anotem aí, tá? Dificilmente esses 2 aí ficam no Santa Cruz. E a tendência é que, caso fique algum desses 2, esse algum aí, né? Esse que poderá ficar, a tendência é que não seja o Thiago Galhardo.
pelo custo-benefício, pelo alto salário, 200 mil reais, pouca produtividade dentro do campo. Então, quem está investindo dinheiro, por exemplo, os investidores aí não vai querer ver o seu dinheiro sendo torrado, né? Se Galhardo não rendeu numa Série D de baixo nível técnico, imagine numa Série C. Ou seja, é 200 mil reais aí que está sendo jogado pro ralo, né? E aí o que é que vão fazer? Não sei, né? Emprestar o Thiago Galhardo, entrar em acordo para fazer uma rescisão. Mas não vejo com bons olhos, aqui é a minha opinião, tá? O Thiago Galhardo, eu tô falando dentro do campo. Fora do campo, a gente já sabe, o Thiago Galhardo é uma pessoa que ajuda os funcionários, é gente boa, mas olhando dentro do campo, a minha função aqui é analisar o jogador dentro do campo. Dentro do campo o Thiago Galhardo não funcionou, jogou 23 jogos, fez 7 gols, desses 7 gols, 3 foram de pênalti, e nessa reta final, quando o Santa Cruz mais precisou do Thiago Galhardo, ele não rendeu. Ou seja, e a tendência é que no ano que vem a Série C seja um campeonato muito mais competitivo do que foi inclusive esse ano. E aí, veja os times que estão caindo aí da Série B para a Série A, da Série B para a Série C. Então, a tendência é que o Thiago Galhardo não fique. Com isso, né, o Santa Cruz tem grande possibilidade de ter sim o Gilberto, o centroavante que é ídolo do Santa, foi nascido e criado dentro do clube para ser jogador do Santa em 2026. Deixa teu comentário aqui, tá? Então, ó, Gilberto e Patrick Alain próximos de serem jogadores do Santa em 2026. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.